Muito bem, muito bem, muito bem. Começamos aqui então o nosso segundo Caminhos do Conhecimento, agradecendo aqui a presença de todos os participantes. Quero agradecer a quem está aqui hoje no momento, a nossa convidada, a Raquel, na sequência, próximo convidado, o Bruno, a Pati, o Hermes, a Janina, a Andresa, o professor Assis, a Viviane, o Antônio Marcos, e está chegando gente aí. Bom, agradecer a todos aqui. Esse encontro está sendo gravado novamente, como é de extrema importância pelo grau de conhecimento que vai ser compartilhado aqui. E aí eu quero agradecer, então, a participantes. E vamos hoje nesses dois encontros, como são dois profissionais falando, vamos começar com a Raquel Santos e depois o Bruno Neto vai falar também. Na Semana do Empreendedorismo, então nós estamos falando de empreendedorismo, tá? Quero passar a palavra para a Raquel. Eu queria que ela se apresentasse primeiro, Raquel, para a gente poder saber quem é a Raquel empreendedora hoje e, na sequência, pode vir com o seu conhecimento, tá bom? Obrigado, Raquel. Tá bom, obrigada, Fernanda. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? De contribuir com tantos educadores financeiros. Eu acredito que a gente tem um propósito incrível juntos. E durante a minha apresentação, Fernanda, eu vou acabar falando um pouco mais sobre mim e contextualizando, porque vocês fizeram esse convite e me trouxeram aqui, né, junto com o Bruno, para falar hoje nesse evento que vocês estão promovendo. E eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Eu vou compartilhar minha tela novamente, porque eu acredito que a minha apresentação saiu. Todos veem a minha tela? Então, que bom. Eu trouxe para vocês a minha palestra, Conto de Falhas e Conta de Milhões, porque realmente é uma história que eu considero muito bacana, porque eu sou uma carioca, nascida e criada na zona norte do Rio de Janeiro, mas eu gosto de dizer que eu dei sorte e moro em Salvador, né? Então vocês podem ver que de vez em quando o meu sotaque vai dar uma misturada aí, eu vou puxar o S ou eu vou falar um pouquinho mais arrastado, mas é por conta dessa mistura, eu gosto de dizer que eu sou uma baioca, né? Então, vou fazer 40 anos esse ano, então já tenho uma história e eu tenho uma trajetória que eu tenho essa ousadia de compartilhar com as pessoas para inspirá-las também e mostrar que tudo é possível, né? Tem gente que fala assim, ah, não, mas eu acho muito difícil, eu tenho que ter um QI, tem que ter várias coisas, e na verdade não, a gente pode fazer por nós mesmos, né? Então, a minha ideia é compartilhar essa história que eu trago nessa palestra chamada Conto de Falhas e Conta de Milhões, uma história incrível. E aí tem uma frase do Richard Branson que eu gosto muito, né? Que eu mesmo sem conhecer essa frase, foi o que eu pautei a minha vida inteira, e eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Que é assim, se alguém te oferecer uma oportunidade incrível, mas você não tem certeza de que consegue fazer, diga sim, e depois você aprende como fazer. Eu começo a minha jornada com o financeiro quando eu tinha mais ou menos uns 21 anos e eu era recepcionista numa construtora e o meu chefe me fez um convite. Ele perguntou se eu não queria sair da recepção para ser auxiliar de contas a pagar na corretora. E eu falei para ele que eu não sabia nada de financeiro e ele falou para mim que, primeiro, ele enxergava em mim comportamentos necessários para um profissional para trabalhar no financeiro, né, a organização, ser metódica, etc. E ele disse que tudo que me ensinassem, ele sabia que eu ia aprender. Então, eu agradeço muito aquela Raquel bem novinha que disse sim para esse desafio, mesmo sabendo, mesmo não tendo a menor ideia para onde é que isso levaria, né? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, eu sou o prazer, eu sou Não a consigo, Raquel mas Santos. tá aparecendo o seu nome aqui, ó. Oi? Está conectado no meu. Cadê o Tem alguém Meet? com áudio aberto. Ai, Então, prazer, eu sou a Raquel Santos e o meu objetivo aqui, né, nesse evento, no caminho do conhecimento da POEF, é compartilhar experiências e percepções da minha jornada empreendedora como especialista e educadora financeira. Eu gosto muito de trazer essa foto com o Gustavo Cerbasi, porque há 7 anos, né, eu estava lá na plateia vendo uma palestra dele no Sebrae aqui de Salvador e eu estava encantada e eu pensando, meu Deus, quando eu comecei na minha jornada empreendedora, quando eu comecei a me interessar mais por finanças, porque quando eu comecei a empreender,
lá em 2011, quando eu comprei a minha primeira empresa com meu irmão, eu fui entender um pouco mais sobre o financeiro, embora eu tenha formação em administração de empresas, etc. E o Gustavo Cerbasi foi um grande mentor, né, através dos livros dele, para quem não conhece, a gente está falando aí, autor do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né, foram mais de 20 livros, salvo engano, que ele já escreveu. E aí eu estava lá na plateia vendo ele e admirando o trabalho dele, e no ano passado eu tive a oportunidade de compartilhar e dividir o palco com ele. Então foi muito bacana. E aí eu quero dizer para vocês que de 2011 a 2024, nessa minha jornada, inclusive eu vou completar agora, né, na próxima segunda-feira, dia 1º de julho, exatamente 13 anos empreendendo, que eu venho compartilhar com vocês grandes 4 aprendizados que eu tive nessa jornada, né? E um grande erro, porque não é só de vitórias, né? Eu gosto muito de falar sobre a realidade, mostrar o que está acontecendo de fato, porque hoje a gente. Ai, tá aparecendo para vocês? Porque hoje a gente vive uma realidade um pouco editada, né? As redes sociais, elas trazem para a gente uma vida perfeita. Então, seria muito lindo eu trazer para vocês aqui só os grandes feitos da minha jornada empreendedora, mas eu quero compartilhar também um pouquinho do que eu errei e do que eu aprendi, porque somos todos humanos, ninguém acertou 100%, né? Nem o Michael Jordan acertou 100% das cestas que ele arremessou a bola, então por que que eu, empreendendo, acertaria 100% dos meus movimentos, né? Mas de lá para cá, gente, desde 2011, eu comprei, abri, fechei algumas empresas, inclusive agora, nesse exato momento, eu estou saindo de uma sociedade, e abrindo um novo CNPJ, então é uma jornada mesmo, a gente vai criando, vai fechando e vai construindo novos. Eu idealizei uma metodologia de gestão financeira, tá? E eu publiquei um livro de forma independente. Eu costumo brincar dizendo que foi o filho que eu fiz na pandemia, né? Porque o método que eu acabei criando, ele veio da minha necessidade de deixar com que as finanças do meu negócio ficassem mais simples para mim. Só que eu imaginei que ninguém fosse saber disso. Eu estava fazendo só para mim, só que ledo engano, né? Muitas pessoas já estão sabendo desse método e que virou livro no ano de 2020. Eu já geri mais de 10 milhões de reais de clientes, né, das minhas empresas. 10 milhões de reais de clientes. Melhor frase. Existe, gente. Gente, quem é que tá falando aí? Toda hora eu tomo um susto. Né? Quando eu tenho uma empresa de BPO financeiro, então a gente ajudou os nossos clientes a gerirem aí, né, a usufruírem desses mais de 10 milhões de reais que a gente movimentou. Me tornei referência nacional em finanças no ano de 2022, que a Conta Azul, ela fez uma lista com 7 nomes de finanças e dentre esses nomes estava o Thiago Nigro, a Natália Arcuri e eu, sendo que só tinha eu da parte de finanças empresariais, né? E também muita gente acaba me conhecendo por conta da minha participação num programa chamado Shark Tank Brasil. Eu não sei se a audiência aqui conhece esse programa, gosta do programa. E aí eu saí do programa sócia da grande, maravilhosa Luísa Helena Trajano, né? Que para mim foi uma honra. E aí, entrando nessa minha missão de compartilhar com vocês um pouco dessa minha jornada, a minha proposta é falar para vocês sobre as minhas 4 lições. E a primeira lição que eu tiro é que existe uma diferença muito grande entre empreender por necessidade e empreender por necessidade, por oportunidade por necessidade, só que, independente de qual foi a forma ou por que que você está tendo o seu próprio negócio, você precisa levar o pão para casa no final do dia. Ou seja, precisa fazer com que esse negócio ele dê lucro. E muitas vezes as pessoas, elas que começaram a empreender, não entendem que elas estão fazendo o investimento de maior risco que existe. Raquel, só E um instantinho, por favor. Só um instantinho, por favor. Vou pedir para a Débora, o Antônio e a Paty fecharem o áudio, por favor. É possível, pessoal? O Antônio Marcos, por favor. O pessoal está com o áudio aberto, tá? Camila, a Paty, só para a gente não correr o risco de interferir o raciocínio da participante. Isso, muito obrigado. Ótimo, gente. Obrigado pela atenção. Pode seguir, Raquel, por favor. Obrigado. eu agradeço, muito obrigada. E aí, a gente, eu
eu entendo que muitas pessoas, elas, quando vão empreender, principalmente por necessidade, é porque elas entenderam que havia ali não encontraram um trabalho, né, de forma CLT e tal, e aí elas vão tentar fazer alguma coisa para gerar dinheiro. Só que elas não estão entendendo que precisa gerar lucro. Muitas vezes acaba trocando dinheiro ali, porque não está vendo aquela atividade que ela está fazendo como uma atividade que é o empreendimento e é o investimento de maior risco que existe, né? Então, eu entendi que, cara, todas as vezes que a gente começar alguma atividade em que eu vou entregar algo para alguém ou que eu preciso de dali trazer o pão para casa, aquela atividade ela precisa gerar lucro e lucro não é feio. Embora exista aí toda uma sociedade que implique com lucro, e aí eu até mudei falando mais de lucratividade para tentar tirar o peso da palavra lucro, mas o lucro ele é muito necessário, independente do porquê que você começou o seu próprio negócio. E aí, contando um pouquinho para vocês como é que começou a minha jornada empreendedora, né? Primeiro que eu nunca sonhei em ser empresária, né? Eu vinha do CLT, eu estava muito feliz, alegre e saltitante lá. Eu já era encarregada financeira de uma grande empresa de materiais elétricos aqui em Salvador, desde 2011, até 2011, quando eu recebi um convite do meu irmão que me chamou para ser sócia dele numa empresa. A gente comprou essa empresa de porteira fechada, né? Ou seja, a gente comprou com ela funcionando, com todos os funcionários, com os clientes acontecendo ali. E eu fiquei com a missão de cuidar do financeiro, já que eu vinha com essa experiência no financeiro. Só que quando eu sentei na cadeira como dona e proprietária do meu negócio, onde eu estava com o poder da caneta na mão, né, para definir para onde é que o dinheiro ia, como é que a gente ia fazer essa gestão, eu fiquei em pânico, porque eu falava assim, meu Deus, para onde é que isso aqui vai? E eu tinha uma única dúvida na minha cabeça, assim, que foi o grande questionamento que eu fiz, quanto dinheiro o meu negócio ele precisa de fato ter para ele ser considerado saudável financeiramente e eu evitar o risco de falência dele. Porque dentro do que eu entendo, do meu conhecimento, eu pensei, pô, o que que faz o negócio fechar? É não ter dinheiro na conta. E aí a gente fica com um problema muito grande. Então eu sempre pensei, como é que eu resolvo isso? Como é que eu sei? E ninguém trazia essa informação para mim. O meu RH, quando eu perguntava para ele das minhas obrigações trabalhistas, os números não me davam certeza de nada. O meu contador, o número que ele mandava lá no balanço, de fato, era diferente do que eu estava vendo no caixa. Então, eu falei assim: olha, sabe de uma coisa? Eu sou inteligente, eu vou arregaçar aqui as mangas e vou tentar entender o financeiro da melhor forma possível para que eu possa tomar as decisões com mais segurança. Porque quando eu comprei essa empresa com meu irmão, o meu pai disse que ele não faria o que a gente estava fazendo. Então me deu um pânico muito grande. E eu falava assim, cara, eu preciso só saber quanto dinheiro esse negócio precisa ter, tá? Então foi assim que começou a minha jornada empreendedora. Eu, mesmo com a minha formação em administração de empresas e depois com o meu MBA em controladoria, eu precisava entender um pouco mais sobre finanças e trazer numa linguagem que ficasse mais simples para mim, porque no final disso tudo eu queria saber quanto dinheiro o meu negócio ele precisava ter e eu não tinha essa resposta, tá? E aí, dentro dessa minha jornada, nasce, né, esse, não vou chamar de personagem porque sou eu, né, mas nasce esse nome, Raquel Santos, onde depois de abrir e fechar algumas empresas e comprar outras, eu agora estou de fato assumindo essa minha persona, né, essa parte da especialista mesmo em finanças, da gestora financeira, e a partir até agora do mês de julho, eu estou em carreira solo na minha primeira empresa, assim, que eu tô sozinha mesmo, fazendo tudo que eu preciso, que é na Financeirá, a nossa razão social, mas é aí a Raquel Santos, Finanças, Empreendedorismo, Finanças e Negócios, que está surgindo agora. Vocês estão com essa novidade fresquinha, porque o CNPJ da Financeirá saiu agora no dia 26, né, na quarta-feira, e aí eu estou muito feliz com esse novo desafio que eu estou me colocando, porque várias coisas, várias oportunidades estão surgindo a partir desse momento em que eu assumo isso mesmo, falando assim, olha, eu sou especialista em finanças, sou gestora financeira e estou aqui para ajudar o maior número de pessoas possíveis a entender de fato quanto é que o negócio precisa ter
para ele ser lucrativo de verdade, tá? Então, acabei falando aqui qual é o meu maior objetivo, né? Por que que eu estou aqui num sábado de manhã compartilhando conhecimento com vocês? É porque eu acredito que vocês também têm um negócio, só que a gente é um negócio igual, né? Que a gente é educador financeiro, a gente quer fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro. E no meu viés é fazer com que os negócios se tornem lucrativos, porque as pessoas muitas vezes não sabem qual é o caminho que o dinheiro ele precisa fazer dentro da empresa para, de fato, gerar riqueza para os seus donos e para a sociedade, né? Porque quando a gente tem um negócio, a gente está pagando impostos e gerando empregos, que é o que faz com que a equação de um país feche, né? Que a conta de um país feche. Dentro da Financeira, hoje eu tenho algumas áreas de atuação, então eu trabalho com formação em gestão financeira, eu faço diagnóstico financeiro de negócios, eu tenho uma mentoria financeira para empreendedores e empresas, sou gestora financeira de aluguel, um serviço muito legal que eu desenvolvi, onde eu entrego para os clientes durante 12 meses um acompanhamento estratégico e gerencial do financeiro deles, e também atuo aí com a parte da gestão financeira completa, olhando o financeiro todo, mostrando o que que precisa ter na estratégia, no operacional, na gestão e no operacional. Dito isso, vamos para a segunda lição, né? Lembrando que eu tenho 4 lições e um erro aqui para compartilhar com vocês hoje. Eu entendi que o empreendedor, ele é movido por problemas. Quando a gente pensa em, eu quero ter um negócio, ou eu quero ajudar as pessoas, você quer ajudar as pessoas a resolverem alguma coisa, ou as pessoas ou as empresas, né? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar vendendo B2B. Eu sei que a maioria daqui da Apoef acaba trabalhando B2C, né, com a pessoa física, mas eu gosto muito de trabalhar com pessoa jurídica, porque eu gosto dessa parte das finanças empresariais. E aí, observando o comportamento dos empreendedores, eu vejo que a gente realmente é movido pelo problema. O que que eu vou ajudar o meu cliente a resolver? Né? Aqui a maioria ajuda os clientes a saírem das dívidas, a se organizarem pensando no futuro, a ter sua riqueza, gerar sua riqueza. Então é isso que vocês são movidos, né? Que é a mesma coisa, basicamente, que eu também. E eu tinha um problema muito claro, assim, na minha cabeça, né? Que era encontrar uma forma de cuidar do dinheiro da empresa de um jeito que fosse simples e objetivo. Nas finanças empresariais, existem alguns termos que, quando eu empreendendo, tentava colocar aquilo em prática para ver qual era o efeito daquilo no meu caixa, me dava um nó na cabeça muito grande. Então, por exemplo, margem de contribuição. Cara, eu sei o que que a margem de contribuição ela significa, mas o que era isso na prática no meu caixa? Então, eu tirei a margem de contribuição do método, porque eu queria deixar sempre que fosse a coisa mais simples, que a conta ficasse fácil, sabe? Que fosse uma coisa mais prática de lidar, assim. Então, o meu objetivo sempre foi esse, tá? Como é que eu deixo as coisas mais simples? Aí, uma coisa que tem nas finanças tradicionais, por exemplo, o famoso custo fixo. Cara, eu atendi vários clientes, né, várias empresas, onde o operacional financeiro confundia custo fixo e custo variável. Tinha gente, por exemplo, que não colocava no sistema financeiro a conta de energia elétrica, porque para ela era um custo variável, porque todos os meses o valor vinha diferente. E não é. Quando a gente trabalha no financeiro, o importante para o financeiro que define, né, é que é um compromisso que eu tenho que pagar todos os meses. E aí eu chamo, por exemplo, os custos fixos de saídas regulares. Por quê? Porque são pagamentos que eu preciso fazer todos os meses e às vezes todos os anos, né? Porque existem pagamentos que são anuais, mas que o meu negócio ali precisa fazer e as pessoas acabavam se confundindo. Então eu tentei criar uma forma de comunicar as finanças que fosse de um jeito mais simples, rápido, prático, objetivo e direto, porque eu não gosto de ficar enrolando, tá? E aí, o que que eu entendi, né? Que, receita, aí a gente tem receitas operacionais, não operacionais, financeiras, etc. O que que são as receitas? São as entradas, todo o dinheiro que precisa, que o negócio precisa receber.
saídas, né? Quando tem custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável. Então, isso trazia muita dificuldade. Aí eu criei os três grandes grupos de saídas financeiras, que são as saídas com seres humanos, saídas regulares, como eu havia falado antes, e as saídas ligadas às vendas, né? Se vendeu, paga, se não vendeu, não paga. Que são os custos variáveis, mas eu tentei trazer numa linguagem em que o nome não gerasse nenhuma dúvida do que deveria ser aquela situação. Aí a gente tem o resultado financeiro, né? Entradas menos saídas é igual ao resultado financeiro, ou seja, quanto daquela movimentação vai ficar na conta da empresa, o dinheiro que de fato vai ficar na conta, e aí a riqueza financeira, que é quanto o negócio ele precisa ter para ele sobreviver. E, gente, quando eu comecei a enxergar o financeiro, a tentar fazer uma linha lógica entre entradas, saídas, resultado financeiro, o que que eu faço com esse negócio que sobra, quanto dinheiro o meu negócio ele precisa ter para ele ser saudável financeiramente, eu não tinha a menor ideia que eu estava criando uma metodologia. Tá? Eu só vim me dar conta de que eu estava criando uma metodologia muito tempo depois, quando eu comecei a entender que eu replicava uma linha lógica de raciocínio em todos os clientes. Porque quando uma empresa, eu comecei a receber alguns convites depois de organizar as finanças da minha primeira empresa, eu comecei a receber amigos falando, Raquel, eu quero que você faça isso na minha empresa também. Aí eu comecei a cobrar para fazer isso. Raquel, você fez na empresa de fulano, eu quero que você faça na minha empresa também. Então eu falei assim, é fácil, eu só vou fazer o que eu fiz na minha. E aí comecei a replicar e fui ajustando o que dava certo numa empresa e que numa outra precisaria de um pouco mais de atenção, etc. Mas eu estava criando um método, né? Uma forma ali, uma receita de bolo que eu percebi que da padaria à Apple se repete, tá? O que vai mudar é volume, mas a lógica é praticamente a mesma. E aí, como eu falei para vocês, esse método, essa receitinha de bolo virou um livro, o livro Bora Financeirar, né? Que eu falo as 9 respostas para o seu negócio sempre ter dinheiro no caixa. E eu trago 9 respostas porque eu acredito que são as perguntas que movem o mundo. E eu me fiz algumas perguntas durante a minha jornada e eu ia respondendo ali, trazendo essas dúvidas para o financeiro e falou assim, tá bom, como é que eu respondo isso? Tá, quanto eu preciso ter de obrigações trabalhistas? Quanto eu preciso, não sei o quê. E aí eu venho respondendo essas perguntas ao longo do livro, né, para fazer justamente esse caminho do começo, meio e fim. E é muito legal que as pessoas que leem o livro, elas falam, nossa, Raquel, como é que eu gostei de ler um livro de finanças, né? Ou como eu estou aqui para ler um livro de finanças, porque eu vou contando, não é um livro técnico, né? Eu gosto de conversar e eu tento falar no livro da mesma forma como eu converso aqui, como eu estou fazendo essa apresentação para vocês. E aí eu consegui, para vocês terem uma noção, eu fiz 1.000 livros de forma independente, a doida, né? No primeiro livro já fez 1.000 cópias. E hoje eu tenho menos de 70 cópias disponíveis para venda, né? Então a gente já está aí na reta final da venda do livro nesse primeiro formato, nessa primeira edição, que eu fico muito feliz porque foi, para mim, é um resultado muito expressivo. Aquilo que eu achava que ia ficar preso ali na minha gaveta, né, só sob o meu conhecimento, já está aí na mão de quase 1.000 pessoas e também difundida pela internet, porque outros profissionais da área de finanças estão aprendendo a metodologia e estão replicando e estão ensinando para outras pessoas essa minha maneira de enxergar os números de um negócio, tá? Como eu contei para vocês, eu fui listada como uma das 7 referências nacionais pela Conta Azul. Quem não conhece, a Conta Azul é um grande sistema de gestão financeira empresarial que existe hoje no Brasil, né? E quando eles me colocaram numa lista ao lado de nomes como o Thiago Nigro e a Natália Arcuri, eu fiquei muito feliz porque eles têm zilhões de seguidores e eu ainda estou na construção da minha jornada digital, mas de alguma forma o meu trabalho chamou a atenção deles e eles me honraram em colocar o meu nome nessa lista e eu fiquei muito feliz disso ter acontecido. Bom,
Indo aqui, seguindo a minha linha de raciocínio nessa palestra, nessa apresentação para vocês, eu trago a minha terceira lição, tá? Empreender é solitário, mas preciso e nem devo estar sozinha, certo? Mesmo quando a gente tem sócios, embora eu agora esteja começando a minha jornada empreendedora de fato sozinha, sem sócios, sem investidores, só eu com a minha cabeça e minha vontade, eu sei que a gente toma as decisões, ou a gente tem a ideia do nosso negócio de forma sozinha. Às vezes, quando você tem um sócio, seu sócio, vocês têm o mesmo negócio, mas vocês têm ideias completamente diferentes sobre aquilo que vocês estão vendo. E aí, o que eu achei mais legal dentro do meu desafio como empreendedora foi entender, e vocês estão até na linha de raciocínio dessa terceira lição, que é eu precisava estar em contato com outros empresários, eu precisava estar no meio de pessoas que tinham o desafio, o mesmo desafio que eu, para a gente poder fazer trocas. E aí, na minha jornada, eu entendi muito mais a importância do networking e das conexões entre as pessoas. Então, se hoje vocês estão aqui na Apoef, né, aproveitem os eventos, aproveitem quem está lá no grupo, porque as pessoas somam muito. E eu não seria a Raquel Santos hoje, depois de 13 anos empreendendo, se lá em 2017 eu não tivesse entrado, por exemplo, para o grupo da AGE Mulheres. A AGE Mulheres faz parte da Associação de Jovens Empresários, né, que faz parte da Confederação Nacional dos Jovens Empresários e que tem AGEs no Brasil inteiro. E aí, lá em 2017, foi quando eu comecei a ser solicitada ainda mais para fazer palestras. Até então, eu já fazia consultorias, mas palestras foi a primeira vez. Então, esse grupo começou a me solicitar coisas, e ali eu conheci várias pessoas. Da coordenação do AGE Mulheres, eu virei diretora financeira da AGE. A gente teve 2 anos de mandato aqui na AGE Bahia, e que foi uma experiência surreal, até como gestora mesmo, porque uma coisa é você administrar uma empresa com fins lucrativos e outra coisa é você administrar uma associação onde tem que dar lucro, mas esse lucro ele tem que ser reinvestido dentro da própria associação e tem muita política, tem muita coisa legal da gente viver para poder criar casca, né? Para a gente poder ir crescendo. Aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu fui me tornando cada vez mais forte como palestrante, né? Então, começaram a vir os convites para eu ensinar mais sobre aquilo que eu já sabia. E aí, eu comecei a fechar mais parcerias, né? Então, o mais legal do networking é você entender o que que a outra empresa ela pode agregar para você ou para os seus clientes e vocês compartilharem sobre isso. Então, hoje eu tenho uma lista vasta de parceiros onde a gente acabou criando um ecossistema mesmo de indicações, parcerias, porque o dinheiro precisa circular, né? Comecei a fazer mais mentorias também. Eu comecei a aparecer mais em jornais aqui da região, aqui de Salvador e tudo por conta desse meu networking, né? E tive a honra de ser a primeira mulher diretora financeira da Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Depois de 20 anos de instituição, imagine, eu fui a primeira mulher a sentar num cargo como diretora financeira. E ainda tem isso, né? Às vezes, as pessoas acham que as finanças é um assunto masculino, e no meu caso, eu venho com uma metodologia, uma forma mais feminina de falar sobre os números e deixar os números mais simples, porque eles não precisam ser tão complexos assim. Na minha quarta e última lição que eu trago nessa minha palestra com vocês é que mesmo quando você resolve empreender, seja por necessidade, por oportunidade, ou você vai entender o que você precisa fazer mais networking, etc. Tudo que vocês precisam fazer para ter um bom negócio é e vai acontecer através de vendas. Tudo, tudo, tudo no negócio vai ser sobre vendas. Então, assim, mesmo se você for especialista em finanças, como é o meu caso, eu precisei ir lá e aprender sobre como vender, porque é isso que movimenta qualquer negócio, tá? Então, eu costumo dizer, eu peguei essa frase daquela máxima que diz, né, que quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe diferente. Então, quando nasce um empreendedor, nasce um vendedor. A gente precisa sempre estar pensando em vendas. Então, todos os dias
quando você acorda para viver o seu negócio, você tem que pensar para quem eu vou vender hoje. E depois você pensa na entrega que você precisa fazer. E é basicamente isso mesmo. Então, para as vendas acontecerem, é preciso ter estratégia. E aqui eu compartilho com vocês três hackzinhos, né, sobre como é gerar vendas, que eu acredito que essa aqui seja uma grande contribuição minha para vocês nessa manhã de sábado. Que primeiro é mapear a jornada do cliente e entender a linguagem que ele utiliza. Né? Às vezes a gente quer impor para os nossos clientes aquilo que o nosso negócio ele tem de melhor, mas se o cliente não estiver entendendo aquilo que a gente está falando, não vai adiantar, porque ele não vai comprar, ele não vai sentir o senso de urgência para comprar e não compra, né? Então a gente precisa mapear essa jornada. É a parte desafiadora para mim, né? Porque eu gostaria de falar assim, gente, mas finanças é incrível, mas eu preciso falar, gente, finanças é incrível porque você vai ter riqueza, e riqueza que, na verdade, eu até falava muito que era para gerar riqueza, só que eu entendia que isso gerava uma nuvem na cabeça das pessoas. E aí eu comecei a dizer que eu dou acesso a elas. O dinheiro é uma ferramenta de acesso. Aí a pessoa, poxa, é mesmo, né? Porque quando eu tenho dinheiro, eu consigo fazer. Agora, o que é ter dinheiro? E aí a gente vai fazendo essa comunicação quando o cliente vê, fechou comigo. O segundo que eu trago é para vocês explorarem as diversas formas de atrair o cliente disponíveis de acordo com o perfil do seu nicho. Não faltam clientes para a gente. O que falta é só a gente definir qual é o cliente que a gente quer ter. No meu caso, eu defini que quero ter empresas. Ah, mas quais são as empresas? Eu gosto muito de atender empresas que são prestadoras de serviço, mais do que comércio. Então, toda a minha comunicação eu tento focar nessas empresas prestadoras de serviço. Obviamente, vai acabar vindo um ou outro varejista, mas eu prefiro atender empresários de empresas prestadoras de serviço. Então, eu tento entender onde é que esses clientes estão para que eu possa me comunicar diretamente com eles e fazer essa atração de clientes. Então, vocês podem definir: ah, eu quero tratar de finanças pessoais de empresários. Agora, qual tipo de empresário? Do meio, do médio? Porque aí você vai entender exatamente aonde esses clientes estão para que você possa ir lá e transformar esse local num canal de aquisição de clientes. E o terceiro, o que eu acho muito bacana compartilhar com vocês é que entender que nem toda rede social é para o seu negócio, mas que é importante estar em alguma, né? A minha presença no digital não é muito forte no Instagram, no LinkedIn, não importa, mas você vai escolher uma para que ali seja o seu ponto principal de contato com os seus clientes e que você utilize aquela ferramenta no seu ritmo, mas que você precisa estar pelo menos em uma ferramenta em uma rede social você precisa estar, tá? E como eu falei para vocês, o meu objetivo era compartilhar 4 lições, mas eu não poderia deixar de falar um grande erro que eu cometi, que eu ainda estou me recuperando dele, para falar a verdade para vocês. E eu sei que aqui é um ambiente seguro, onde eu posso compartilhar esse erro que vocês estarão abertos para entender da melhor forma, né? E não me crucificar por causa dele. Mas o meu maior erro, gente, foi me apaixonar pela solução e não pelo problema. Eu criei uma empresa, né, que foi o iDelas, que era um aplicativo de gestão financeira para mulheres empreendedoras. Incrível, maravilhoso, o aplicativo rodou, mas eu estava muito feliz e apaixonada pela ferramenta. E eu não tinha entendido que aquela ferramenta, ela não estava apta para resolver o problema das pessoas que eu achei que fossem comprar o aplicativo. E eu só me dei conta disso meses depois que eu participei do Shark Tank Brasil, né? Onde a Dona Luísa, ela, eu gosto de chamar de Dona Luísa para mostrar o respeito que eu tenho pela Luísa Helena Trajano, porque para mim ela é uma empreendedora uma empresária que está 15 anos à frente, né, de tudo que a gente está vendo hoje. Ninguém falava de Avatar e ela já tinha a Lu, da Magalu, né? Então, e ela virou para mim e falou assim que o importante que eu tinha desenvolvido era o método e não a ferramenta. E aí, visto que é de fato, a gente está encerrando as atividades da delas esse ano, porque houve um erro meu. Eu fiquei apaixonada em desenvolver um aplicativo, quando na verdade eu tinha que estar apaixonada por resolver o problema, que era mostrar para as pessoas que existe solução de finanças
existe um método mais simples, mais rápido e mais prático. E aí, por isso que agora está nascendo a Financeirar, que é a minha empresa de educação empresarial, tá? E é claro, né, que eu não poderia vir aqui nesse evento tão bacana que a Apoef está desenvolvendo, né, e que ainda bem que vai ficar gravado, porque outras pessoas vão poder assistir essa apresentação ao longo dos anos aí, dos períodos. Eu trouxe para vocês três orientações práticas, né, aqui, se eu puder contribuir com vocês também são especialistas em finanças, eu não sei aqui quantos são de finanças empresariais ou finanças pessoais, mas eu quero contribuir com vocês com três orientações práticas para quem quer fazer um bom planejamento financeiro e gerar caixa para o seu negócio, baseado aí no método Financeirar, tá? Então, aqui, se você for pensar em fazer um planejamento financeiro de um negócio, vá nessas três linhas: entradas financeiras, precificação financeira e a riqueza financeira. Na entrada financeira, qual é a meta? Precisa calcular exatamente quanto o seu negócio precisa receber todos os meses. Repare, eu disse receber e não faturar, que é o que eu trago aqui como um ponto de atenção. Faturamento é diferente de recebimento, tá? Tem muita gente que fala assim: ah, mas meu negócio está indo super bem, faturei 100 mil reais esse mês. Certo, cara pálida, você faturou 100 mil reais esse mês, mas você dividiu em quantas vezes para o seu cliente? Isso aí é quanto você emitiu de nota fiscal ou isso foi de quanto foi de dinheiro que entrou na conta? Não, eu fechei alguns contratos e parcelei em 10, 12 vezes. Então, para o nosso financeiro, o que a gente considera são as parcelas, né? São as entradas. Então, tem, tem que ter muito cuidado com relação a isso. E a observação que eu trago com relação tem que gerar lucro, né? Então, assim, eu já vi alguns planejadores financeiros empresariais falando assim: ah, mas você quer em faturar quanto, cliente? Aí vamos manter aqui o exemplo dos 100 mil. Ah, não, eu quero faturar 100 mil. Ah, então tá. Então, para você faturar 100 mil, você vai ter os custos assim, 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 e vai sobrar X. No método, eu faço diferente. Eu mapeio sempre todas as saídas financeiras primeiro, depois eu defino quanto é que eu quero que aquele negócio tenha de lucratividade por mês, e daí eu digo quanto precisa entrar de dinheiro no caixa todos os meses. Feito isso, eu ajudo o meu cliente a saber se aquele faturamento está refletindo nas entradas que são necessárias, porque no fim do mês, no fim do período, a gente tem que fazer a conta para saber se o negócio está indo bem ou não, de acordo com as premissas que ele tem de crescimento ou de vontade de gerar riqueza, tá? O segundo ponto que eu trago para vocês com relação a um planejamento financeiro empresarial é ficar atento muito, muito, muito na parte da precificação financeira. O preço por si só, calculado de forma aleatória, sem estar linkado com o planejamento financeiro, acaba não gerando a segurança que as empresas precisam e os gestores também, tá? Então, o que que eu faço? Eu sempre calculo o menor valor que pode ser cobrado pelo produto ou serviço sem prejuízo financeiro. Uma coisa também que eu não gosto é ponto de equilíbrio, inclusive eu falo até sobre isso no livro. Sempre que eu vou fazer qualquer coisa voltado para empresas, tem que gerar lucro, tá? Então, o preço financeiro, ele é o menor valor que a empresa pode cobrar por seu produto ou seu serviço, sendo que vai ter lucro, tá? E aí, qual é o ponto de atenção? Tem gente que fala assim: sim, Raquel, mas o preço financeiro, e aí, como é que eu sei se o cliente vai pagar ou não vai pagar? Existem dois momentos na hora da precificação: o preço financeiro e o preço mercadológico. Primeiro, a gente calcula o preço financeiro, porque o preço financeiro é o menor valor que eu já sei dentro dos meus custos, de tudo, do meu negócio, da estratégia de lucro, etc. Qual seria o menor valor que eu tenho que cobrar? Aí eu vou para a parte da precificação mercadológica. Eu vou verificar no mercado se aquele preço financeiro ele está acima ou abaixo do que o mercado paga. Se o mercado paga um valor maior pelo produto ou pelo serviço, o que que acontece? A gente está numa situação favorável. Por quê? Porque eu posso cobrar o mesmo valor que o mercado está cobrando e não vou ter problema, porque eu posso aumentar o meu lucro. Só que quando acontece o contrário,
do meu preço financeiro estar maior do que o preço mercadológico, eu preciso fazer algumas alterações aqui internas para transformar o meu preço financeiro o mais próximo possível do valor do mercado, para a gente não perder para a concorrência, né? E uma observação que é muito importante fazer. Os custos, os seus custos, os custos do seu negócio, eles são diferentes do seu concorrente. Tem gente que fala assim: ah, mas é porque o meu concorrente está cobrando 150, eu vou cobrar 100. Não, primeiro que você está ferrando com o seu mercado, e segundo, você precisa entender o que os custos do seu concorrente são diferentes do seu, né? Então, não dá para se basear só pelo custo não pode se basear só pelo valor que o seu concorrente está cobrando, e provavelmente o seu concorrente não fez o cálculo correto do preço, porque é o que eu mais vejo aí, a precificação errada, e aí você está fazendo errado no seu negócio também. E por fim, a terceira orientação com relação ao que eu queria compartilhar com vocês aqui é com relação à riqueza financeira, tá? A gente precisa sim calcular quanto o seu negócio ele precisa ter em caixa para ele ser rico, ou seja, saudável financeiramente. Existem algumas premissas através do método Financeirar, né? Que é o que eu defino, o que que é que gera essa riqueza. E aí, um ponto de atenção com relação à riqueza financeira é que a riqueza financeira vai além do capital de giro e ele deve ser montado em até 24 meses, né? A metodologia defende que seja feita de 12 a 24 meses. Inclusive, eu vou até aumentar um pouquinho esse prazo, vou colocar de 24 a 36 meses, né? Essa é a beleza, deu mesmo a ter criado o método, porque eu entendi que é melhor a gente aumentar um pouquinho esse prazo, embora as empresas que consigam montar, que conseguem montar a riqueza financeira em menos tempo, conseguem fazer distribuição de lucros mais rápido, e é o que um negócio ele precisa. A gente precisa fazer com que ele gere dividendos mais rápido para o dono, né? Para os donos. E a observação com relação à riqueza financeira é que está diretamente ligada ao resultado financeiro mensal. A gente só consegue construir riqueza quando há lucro, que está gerando mais dinheiro no caixa, e esse dinheiro ele vai ser usado de forma estratégica e inteligente para a criação da riqueza financeira, tá? E é óbvio que eu não poderia sair daqui sem divulgar para vocês o presente, né, que a Apoef e a Nortear, juntas aí em parceria, me propuseram para trazer aqui para vocês. Como eu disse, o livro, o Financeirar, esse que nasceu lá em 2020, o Bora Financeirar, ele está acabando, né? Não vai ter outras versões do livro, mas essa versão ela é exclusiva, 1.000 unidades, e a gente já está terminando delas, já tem menos de 70 unidades aí para serem vendidas. E eu fiz um compromisso, um combinado com a Poef de que eu reservaria as últimas unidades para vocês aqui da associação. Então, o que que eu vou sugerir que vocês façam agora? Peguem o celular de vocês, vão nesse QR Code e marquem lá para poder comprar o livro. Todos os livros que forem comprados hoje, nesse sábado, eu vou autografar, eu vou mandar a dedicatória e vou postar na segunda-feira. Então, vocês podem fazer aqui, ainda quem não adquiriu, né? Porque eu já vi que tem participantes aqui que eu já postei. Adri! Oi? Ô, Adri! Por favor, Pessoal, fecha o áudio, por peçam favor, gente. muito. Então, quem ainda não adquiriu, né, contribua, faça aí a sua aquisição, até para vocês poderem conhecer mais e, de fato, né, estudarem aí a metodologia, porque realmente é uma forma diferente, mais simples da gente poder falar de finanças para os nossos clientes, né? E aí aqui vocês vão, quando vocês colocarem o celular de vocês nesse QR Code, vai abrir a página de vendas do livro. Vocês compram o livro e na segunda-feira a gente vai fazer essa postagem do livro para vocês receberem ainda até o final da semana nas casas de vocês, tá? E eu gosto muito de finalizar as minhas apresentações usando essa frase, ainda mais nessa palestra, né, do que eu ouvi do Mário Sérgio Cortella, não sei se é dele, mas como eu ouvi dele, eu referencio, que diz o seguinte: a maioria das pessoas acredita que a gente nasce pronto e vai se gastando, mas na verdade a gente nasce não pronto e vai se fazendo.
o que eu gostaria que vocês tirassem como lição dessa palestra de hoje é justamente isso. Eu não nasci pronta. Eu não fui considerada uma das 7 referências nacionais do dia para a noite. Eu não venho de uma família rica. Eu não falo de dinheiro porque eu gosto de falar de dinheiro. Eu falo de dinheiro e ensino sobre dinheiro porque eu acredito que o dinheiro é uma ferramenta de acesso. E eu quero fazer com que mais negócios fiquem lucrativos para que eles possam, de fato, gerar mais emprego e mais renda, né? Que é o que o nosso país, de fato, precisa. No final do dia, é isso que a gente tem que fazer como pessoas que estão aqui buscando a melhor parte das suas vidas. E por alguma situação divina, eu que nem gosto de matemática, estou aqui falando, ensinando as pessoas falando sobre dinheiro, né? Então, a grande lição que eu quero deixar é essa, de que eu venho sendo construída, a metodologia, ela está sempre em evolução, e que a gente pense assim, nossa, que bom que a gente pode errar, que a gente pode acertar, ou que a gente chegue no lugar que, de fato, a gente vai chegar. Eu quero ter uma velhice confortável pensando, meu Deus, que bom que eu pude ajudar o maior número de pessoas possíveis e estou buscando fazer isso um pouquinho todos os dias. E é por isso que eu estou nessa manhã de sábado aqui com vocês, porque faz parte da minha missão e espero ter deixado isso de forma clara para vocês durante a minha fala. E quem quiser, tem aqui um canal direto, vocês podem falar comigo. Eu gosto de dizer que eu estou sempre a uma mensagem de distância, seja no direct do meu perfil lá no Instagram, no @souraquelsantos, né? Você pode começar a me seguir, aqueles que ainda não seguem, e falar que viu essa palestra e me dar o feedback de vocês. Ou quem quiser verificar, fazer um planejamento financeiro do seu negócio como um planejador financeiro pessoal, é bacana para saber quanto é que vocês vão cobrar, como é que vocês vão construir o negócio de vocês através da gestão financeira. Tem aqui o meu WhatsApp, esse é o meu WhatsApp profissional. Quem responde ele diretamente sou eu, e deixei esse canal aqui em aberto em consideração a toda a amizade e parceria que tanto o Cleiton quanto o Fernando trouxeram, né? Estão fazendo comigo aqui, trazendo a minha palestra para vocês. E eu desejo de coração que vocês tenham um excelente dia. Eu não vou conseguir continuar aqui no evento para a segunda parte, a partir do Bruno, porque eu já tinha um outro compromisso agendado, daqui eu vou sair, mas eu agradeço demais por vocês terem me escutado até aqui, e eu sei que o final do evento vai ser um sucesso. Muito bem, Raquel. O pessoal está deixando nos comentários aqui, excelente palestra, fala bem aquela palestra, sobre o link, né? E eu quero aqui agradecer a sua presença novamente, a oportunidade de você estar contribuindo com esse segundo caminho do conhecimento. Eu acho que a ideia sempre é essa, bem como você citou no final aí do Mário Sérgio Cortella, a gente vai se conhecendo, e na verdade é essa. Nós estamos cheios de pessoas aqui agora na sala que têm suas histórias, que têm também seus erros, assim como eu, e a gente vai melhorando e aperfeiçoando, é reconhecer e evoluir. Acho muito bacana essa reflexão que você trouxe para nós aqui. Quero muito te agradecer, tá? Pessoal, esse vídeo vai ficar gravado. Tá aí, então, o presente que a Raquel nos trouxe aqui com o seu livro aí. Então, você que não tem hoje ainda, recomendo, né? Nós temos aqui na Norteado o nosso também. Então, eu recomendo muito que você tenha esse conteúdo que é muito, muito didático mesmo, ela fala de uma forma simples e muito aplicável. Então, Raquel, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Nós vamos entrar aqui agora com o Bruno, falando aqui, vai na segunda parte. O tempo está certinho, obrigado. E aí nós vamos seguindo, tá? Sucesso, um bom fim de semana para você. Tchau, tchau. Brunão, eu passo a palavra então, meu querido. A fala é com você. Deixa eu compartilhar aqui, né? Você vai falar, vai apresentar algum slide? Vou sim. Vai, né? Então deixa eu só apertar aqui. Agora que eu aprendi, eu aprendi como é que faz. O problema é que. Aqui, achei. Ele está como pinhão. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu já não estou conseguindo. Dá uma olhada, porque quando eu clico no botão,
e não aparece aquela opção. É isso? Mas eu acho que eu já tô conseguindo. Tá Ótimo, aparecendo para vocês aí? ótimo. Tá sim, Bruno. Poder do sonho. Tá aqui aparecendo, tá? Então vamos Legal. seguir aqui, gente. Fechou. Fala a Obrigado, sua, Fernando. Brunão. Valeu. Vocês estão me ouvindo bem? Só confirmar se o áudio tá bom aí. Sim, ouvindo muito bem. Beleza. Pessoal, bom dia. Obrigado aí mais uma vez pelo tempo de vocês, tá? Pela oportunidade de poder compartilhar aqui. Depois desse bate-papo com a Raquel aqui, né? Vou tentar acompanhar ali o raciocínio, porque muita coisa que ela falou ali a gente vai conseguir linkar aqui num pouquinho do que eu quero trazer para vocês como mensagem do que eu acredito, do que pelo menos tem dado certo na minha vida ali até o presente momento, tá?